Na aula de hoje, a gente vai ver como funciona, então, um código de análise estrutural propriamente dito. Ou seja, ao invés de a gente ter que ficar montando, resolvendo os exercícios manualmente, seja tudo no caderno, ou seja, fazendo passo a passo dentro do Jupyter Lab, o código vai ser o quê? Ele vai automatizar a busca. Então, é, vai automatizar o processo de análise estrutural. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? A gente só vai precisar dar os parâmetros de entrada. Então, dando os parâmetros de entrada, o código ele vai processar esses parâmetros, vai fazer tudo o que tem que fazer e nos entregar a saída. Seria o resultado que a gente está buscando. Então, entre resultados seriam o quê? Aquele nosso vetor de deslocamentos, o vetor R das reações e os vetorzinho e o vetorzinho Fzinho E de cada elemento. Tá? Então, a partir desses três caras aqui, principalmente do D e do Fzinho E, a gente consegue realizar um projeto estrutural. Tá? Então, normalmente aquelas informações sobre status limites de serviço vão estar vinculados lá a deformações ou deslocamentos máximos que a gente vai tirar daqui. E os problemas de tensão, a gente vai tirar a informação por estado limite último desse Fzinho. Tá? Então vai ser a primeira impressão que vocês vão ter de um código de análise. Beleza? Então basicamente o que ele vai fazer é tudo isso no nosso procedimento de forma automática. Tá? Então o nosso serviço é, antes dele fazer as continhas, é passar para ele os parâmetros de entrada. Tá? Aqui essa entrada vai ser dada em formato de texto. Tá? Vai ser como criar vetores com os dados de entrada. Tá? E a saída também vai ser aí com dados de texto. Tá? Então a gente vai ter que ler essa saída também. Tá? O que é legal a gente ter em mente? Que esse processo aqui vai estar automatizado. Beleza? E o que um software de análise estrutural faz? Os que vocês já usaram aí, por exemplo, F2 ou Master, ele, eles, têm, eles têm um nível acima e abaixo a mais, que seria a entrada gráfica e a saída gráfica. Beleza? Mas o processo de solução deles é exatamente o mesmo. Então, o que o software vai fazer? Você vai ter uma entrada um pouco mais amigável, mas depois que você coloca essa entrada gráfica lá dentro do software, ele vai transformar esse gráfico em texto. O processo de solução, o equacionamento vai ser exatamente isso aqui que a gente viu na aula que ele vai fazer. Vai ter que gerar um texto para a saída e esse texto ele vai se transformar num novo gráfico de saída. Beleza? Então, dos softwares, seja estudantis aí, como o Mastan ou o F2, ou softwares comerciais, por exemplo, de concreto lá, TQS, Weberic, o processo aqui de solução, a parte de texto a texto, é exatamente a mesma. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui, já aprenderam na disciplina, é exatamente a mesma coisa que está programado nos softwares comerciais. Beleza? Então, a única vantagem, ou pelo menos a vantagem que ele tem, é essa entrada e saída gráfica que se torna mais amigável para a gente. Beleza? Então, para a gente aprender a usar o código, vamos pegar esse exemplo aqui que a gente já viu a solução dele passo a passo na aula. Vocês também já devem ter feito a solução deles no Jupyter Lab passo a passo, como se fosse um caderno. Agora a gente vai resolver esse cara com o auxílio de um código mesmo. Beleza? Então vamos ver como isso aí funciona. Vou abrir aqui o código do Jupyter Lab. Então o que vocês têm lá no Moodle é esse código aqui. Tá? Ele está preparado já para resolver esse exercício que a gente vai fazer
na sala agora. Então vamos ver como é que a gente vai lidar com ele. Então, como eu comentei, o nosso função de utilização, a gente passa a ser o usuário agora do código. Então, para a gente, o que a gente tem que fazer é passar o input, lá, os dados do nosso problema. Então, os primeiros dados que a gente tem que passar para esse código seria o número de nós e o número de elementos da estrutura. Beleza? E a coordenada de cada elemento no plano XY. Então, é isso que essa primeira célula aqui está fazendo. Então, ela está importando essas informações, a biblioteca que a gente vai utilizar lá no Python, e depois aqui a gente já começa com a entrada de dados. Então, para essa nossa estrutura, a gente pode dividir ela aí, como a gente já fez, em 3 nós, nó 1, 2 e 3, e 2 elementos. Tá? Aqui no Python, lembrando que as contagens para a posição de termos em vetores, matrizes, etc., no Python sempre começa do zero. Tá? Então, por exemplo, no Python, se tiver uma matriz lá 3x3, encher ela aqui de números, por exemplo, de 1 a 9, o que está acontecendo? Se você quer pegar esse termo aqui, o primeiro termo, o termo da primeira linha da primeira coluna, seria o termo 0, coluna 0, linha 0, coluna 0 dessa matriz. Tá? Você quer pegar aqui o 5, seria a segunda linha, segunda coluna, ou seja, seria linha 0, 1, coluna 0, 1. Beleza? Então, para a gente não se confundir, principalmente no trabalho, vamos renumerar os nossos nós e elementos, começando em 0. Tá? Então, primeira vez que a gente não fez a transição, deu um pouquinho de confusão trabalharem com o trabalho, principalmente projeto para entregar. Então, a partir de agora, é sempre começar a numerar no 0. Tá? Então, agora a gente tem nó 0, nó 1 e nó 2, elemento 0 e elemento 1. Tá? Então, para a gente conseguir preencher lá, o que a gente vai precisar? Fixar um sistema de coordenadas. Então, vamos pegar aqui e colocar bem em cima, dizer que o nosso sistema de coordenadas é bem em cima do 0. Então, o eixo X começa no 0 e o eixo Y também começa nele lá. Beleza? Então, as coordenadas do nosso nó 0 vão ser 0 em x, 0 em y. As coordenadas do nosso nó 1 vão ser 0 em x, 4 metros em y. E as coordenadas do nó 2 vão ser 4 metros em x, 4 metros em y. Beleza? Então, essa informação aí que a gente vai colocar aqui no código. Então, n nós é a variável que vai guardar para a gente o número de nós da estrutura, e n underline l vai ser que vai guardar o número de elementos. Então, essa estrutura tem 3 nós e 2 elementos. E aqui embaixo a gente vai criar esses 3 vetores que vão guardar aqui o número do nó, a sua coordenada x e a sua coordenada y. Então, por exemplo, o nó 0 tem coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 0, que corresponde ao que a gente escreveu aqui no PDF. O nó 1 tem coordenada x igual a 0, y igual a 4, que é o que está escrito aqui. O nó 1 tem coordenada x igual a 0, y igual a 4. E por fim, o nó 2 tem coordenada x e y igual a 4. O nosso plano. Beleza? Então, nesse código, se a gente rodar ele, o que vai acontecer? Ele vai plotar para a gente a posição dos nós da estrutura. Tá? Então, esse código vai ajudar a gente a entender o processo de inserção dos dados, de como é que você vai colocar os dados aqui no programa, e essas células que não precisa mexer só para gerar imagem, vai nos dar aqui explicitamente quais as informações que a gente já tem. Então, até esse ponto no código, a gente colocou a informação da posição no espaço dos nós da estrutura. Beleza? Então, colocada a posição dos nós, informação agora que a gente vai passar para o nosso código. A gente vai passar essa informação aqui de qual nó para qual nó
cada elemento está posicionado. Então o elemento 0 vai do nó 0 para o nó 1, nó 0 aqui para o nó 1 lá, e o elemento 1 vai do nó 1 para o 2, então nó 1 para o 2. Beleza? Então essa informação que a gente vai passar para o código, e também a propriedade do material e seção transversal de cada elemento. Beleza? Então, na nossa estrutura, todos os elementos, os dois elementos têm a mesma seção transversal e o mesmo material. Então, vamos colocar essa informação dentro do código. Tá? Essa informação geral vai ser toda guardada nessa matriz Connect. Tá? Nessa matriz Connect, como é que a gente vai preencher ela? Cada linha dessa matriz ela vai representar as informações sobre um elemento. Tá? E o que você coloca em cada coluna da linha diz respeito a essas informações que estão descritas aqui. Tá? Então a primeira entradinha aqui é o número do elemento. Então seria elemento 0. Aqui seria o número da seção, seria qual seção transversal que esse elemento vai possuir. E depois, primeiro nó do elemento, segundo nó do elemento. Então o elemento 0 tem seção 2 e vai do nó 0 para o nó 1. Tá? O que pode causar um pouco mais de dúvida nessa continha aqui é o que é essa seção. Seção, esse número da seção é qual seção transversal esse elemento tem. Então, essa seção vai vir dessa matriz seções, que seria uma lista de perfis disponíveis. Beleza? Então, normalmente, ou até lá para o projeto, a gente vai assumir que essas seções vêm de um fabricante. Beleza? Então, dentro dessa matriz seções, o que você vai ter? O número da seção, vai ter a área da seção transversal, sempre seguindo pela discriminação que é aqui. Ó. Número da seção, 0. A área da seção transversal, módulo de elasticidade, momento de inércia e distância da linha neutra até onde você quer calcular a tensão. Beleza? Então aqui a gente está feito para esse formato de entrada de dados, tá, com BIH. O que causa bastante dúvida é que depois vocês querem encher de BH e propriedades aqui. Isso aqui não é necessário. Tá? Então a gente pode simplesmente deletar esses caras aqui e fazer a entrada diretamente com os númerozinhos que tem lá. Tá? Então a nossa área seria o quê? 12 vezes 40 centímetros. O módulo de estabilidade está lá. A nossa momento de inércia é o quê? Base vezes a altura elevada ao cubo divididos por 12. E a distância para a linha neutra é 1.4 divididos por 2. Beleza? Então, como os dois elementos da nossa estrutura só tem a mesma seção transversal, ou seja, pode chamar essa seção de 0 que eu acabei de preencher lá, a gente pode simplesmente deletar as outras aqui. Beleza? Então, essa é a nossa estrutura inteira, tanto o elemento 0 como o elemento 1, os dois possuem a seção transversal de número 0. A seção transversal do número 0 é a seção que tem essas características aqui. Essa área, esse momento de inércia, módulo de elasticidade, esse momento de inércia e essa distância da linha neutra até o ponto que a gente vai querer calcular a tensão. Beleza? Então, feitas essas entradas de dados, o código também vai imprimir para a gente na tela. Agora ele imprimiu os elementos, então imprimiu aqui o elemento 0 e imprimiu o elemento 1. Está dizendo que os dois elementos têm a seção transversal que a gente chama de 0. Beleza? Próximo passo aqui na entrada de dados. A gente vai precisar colocar os carregamentos, as informações de carregamento na estrutura. Então aqui a gente vai ter aquela mesma divisão. Tá? Carregamento nodal, ou seja, aqueles caras que vão entrar dentro do Fzão da estrutura. E carregamento equivalente. São aqueles caras que vão formar os Fzinhos e Q' de cada elemento e depois vão para o Fzão e Q da estrutura. Beleza? Então, com essa divisão, vamos começar
primeiro aqui com os carregamentos nodais. Então esses caras aqui vão entrar no Fzão da estrutura. Só para vocês terem bem a ideia do que a gente está fazendo. Então o que vai entrar aqui na nossa estrutura? Carregamento aplicado diretamente nos nós. Então no nosso caso é somente esse carregamento aqui de 40 kN metro. Beleza? Que está aplicado lá no nó 1. Então como é que eu entro essa informação? Primeiro você vai colocar N forças, que seria o número de nós que atuam forças concentradas, né, ou momentos concentrados. No nosso caso é somente o nó 1, ou seja, somente uma força aqui. E depois você vai preencher essa matriz forças, ou forcas aqui. Tá? O preenchimento é o seguinte. Primeira entrada é o nó do elemento que está recebendo esse carregamento que a gente quer discriminar aqui, ou seja, seria o nó 1, e depois a intensidade x, y e de momento desse carregamento. Então no nosso nó 1, a gente só tem aqui o momento aplicado, beleza? Então Fx e Fy é igual a zero, e o momento é de menos 40 kN vezes metro. Beleza? O menos é porque o momento está aplicado no sentido horário. Beleza? Então, aqui você entra os nós. Coloquei esse print força só para você ver que se tornou um vetor. E quando você executa a célula de plotagem, ele indica lá que no nó 1 a gente colocou um momento com essa intensidade. Beleza? Então, explicita gráfica ilustra aqui o que a gente acabou de fazer via código. Dando sequência, a gente entra nos carregamentos equivalentes. Então esses caras aqui, quem vai entrar neles, são os caras que vão lá para o Fzão e Q da estrutura. NQ seria o número de elementos que contém algum tipo de carregamento equivalente. Então, no nosso caso, a nossa estrutura tem dois elementos e os dois têm carregamentos equivalentes. O primeiro elemento, a gente tem esse cara de 32 kN aplicado entre os nós, e o elemento 1 tem a força distribuída. Beleza? Então, como você colocou 2 aqui, a gente vai construir essa matriz W_EQ, que vai guardar as informações sobre esses carregamentos distribuídos. Tá? Então, como é que a gente entra os dados nessa matriz aqui? Cada linha vai representar o carregamento equivalente de cada elemento. Então, você vai ter um número de elemento. Então, aqui, por exemplo, elemento 0, está lidando ali com o pilar. Depois, então, entrou o elemento tipo de carregamento equivalente. Aqui eu programei da seguinte forma. 1 é distribuído, 2 é carga pontual aplicada entre os nós. Então, a gente, como está lidando ali com o pilar, tem aquela carga de 32 kN aplicada horizontalmente, vamos colocar aqui o 2. Tá? Então, seria carregamento pontual. Depois, a intensidade desse carregamento, tá? 32 kN. Notem, aqui tem que tomar cuidado com o sinal. Tá? Esse sinal diz respeito ao sistema local do elemento. Então vamos voltar aqui no slide para ter bem o que isso significa. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para ficar menos poluída a imagem. O que está acontecendo do elemento 0? A gente disse que o elemento 0 vai do nó 0 para o nó 1. Então o eixo x' do elemento 0 coincide com o eixo y estrutura. Tá? Então esse aqui é o eixo x' do elemento 0. O eixo y' do elemento 0 é esse que eu estou desenhando aqui no quadro. Beleza? Então essa carga de 32 kN ela está aplicada no sentido negativo do eixo y' do elemento 0. Beleza? Então, por isso que ela está aqui com o valor de menos 32. Então, por isso tem esse lembrete aqui. Os sinais das forças devem seguir o sistema local do elemento. Tá? Então, isso que eu acabei de explicar está sendo reforçado ainda nesse lembrete. Tá? E para o nosso elemento 1, a nossa viga,
qual que é o tipo do carregamento. Vamos chamar aqui de tipo 1, que seria o distribuído. Você vai passar a intensidade dele, menos 24, então fica mais fácil enxergar esse menos 24 para vir. E depois pode colocar qualquer coisa aqui. Uma coisa que eu esqueci aqui na primeira linha é o que é esse 2? Esse 2 é aquele azinho que tinha na fórmula desse tipo de carregamento equivalente. Então esse 2 seria 2 metros, que é a distância do primeiro nó do elemento até onde está a carga distribuída. Beleza? Então é aquele azinho que a gente tinha na fórmula desse tipo de carregamento equivalente. Beleza? No distribuído você não precisa de nenhuma informação adicional, só a intensidade lá basta. Então você pode colocar qualquer coisa aqui só para tem que ter alguma entradinha para não as duas linhas terem o mesmo tamanho. Aqui você pode colocar qualquer coisa que esse númerozinho aqui não é usado para nada. Beleza? Então entramos os carregamentos equivalentes. Se a gente mandar plotar esse cara aqui, agora ele vai mostrar para a gente que tipo de carregamento equivalente cada elemento recebeu. Então o azulzinho aqui seria o carregamento do tipo 2, ou seja, cargas pontuais. E o vermelhinho, carregamento do tipo 1, seria uma carga uniformemente distribuída ao longo do elemento inteiro. E a última entrada que a gente precisa dar para o código seria informação sobre os apoios, ou seja, os graus de liberdade inativos, aqueles que estão restringidos. Nossa estrutura, os 3 nós dela contêm algum tipo de restrição. O nó 0 e 2 estão engastados e o nó 1 está com movimento restringido somente em x. Então esse nRest aqui seria o número de nós que contém algum tipo de restrição. No nosso caso são 3 nós. Beleza? Então daí você vai construir a matriz que vai passar essa informação para o código. Então como é que você dá a entrada nessa matriz? Seria o número do nó. E depois ele está restringido ao movimento em x, y e rotação. Tá? Então 1 para restringido, 0 para livre. Então no nosso caso aqui, tanto o nó 0 quanto o nó 2 estão restringidos aí nos 3 graus de liberdade possíveis. O nosso nó 1 está restringido somente em x, então a primeira entrada é 1, que seria a restrição em x, e a restrição y e de rotação estão iguais a 0. Beleza? Então, com essa informação dos nós, o código passa para a gente aqui o número do nó e o que está fixo e o que está fixo. Beleza? Então essa a gente completa todo a entrada de dados. Então se a gente voltar ao nosso slide, esse input de texto aqui a gente acabou de concluir. Então a partir de agora, o procedimento de solução vai ser automatizado pelo código. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai gerar um for em todos os elementos e para cada elemento ele vai calcular a matriz de rigidez do elemento no sistema global e depois colocar essa matriz de rigidez do elemento na matriz casão da estrutura. Beleza? Então, depois é legal vocês irem linha a linha para tentar entender o que está acontecendo. As informações de cada elemento ele vai buscando lá na matriz connect, da matriz seções e assim por diante. Beleza? Então, o procedimento que a gente fazia à mão, ele está sendo automatizado aqui. Então, se a gente executar essas células, o código vai nos dar aqui a matriz de rigidez do elemento inteiro. Depois ele vai construir o vetor F do elemento inteiro. Depois vai construir o F aqui. Vai restringir a matriz de rigidez da estrutura. Para o computador é difícil a gente pegar e extrair da matriz de rigidez aquela K-head, D1-head e o F-head lá, que a gente tinha na solução manual. Tá? Então para o computador é bem mais fácil a gente zerar as linhas e colunas dos graus de liberdade restringidos e colocar um na diagonal principal. Beleza? Então fazendo isso, a gente consegue resolver o sistema de equações de forma bem mais simples. Beleza?
Então o código vai resolver o sistema de equações para a gente e plotar o vetor D lá da estrutura. Então se vocês conferirem esse vetor D com o que a gente tinha na aula onde a gente resolveu o exercício passo a passo, vai ver que está batendo lá o código. Depois ele vai calcular as reações, plotar o vetorzinho com as reações e, por fim, fazer o cálculo dos esforços nos elementos. Beleza? Então esse cara que ele vai plotar aqui é o Fzinho E do elemento, de cada elemento. Então cada linha aqui representa o vetor Fe no Fe' do elemento. Então F' do elemento 0, F' do elemento 1. Beleza? Então a sequência que as coisas aparecem aqui é Fx, Fy, Mz do nó 1, do nó 0 no caso, Fx, Fy, Mz do nó 1, Fx, Fy e Mz no segundo nó do elemento. Beleza? Então aqui é o que a gente tinha feito até agora. Então, por exemplo, vamos pegar a figura aqui. Vamos, por exemplo, plotar lá o diagrama de momento flutor do elemento 2. Então a gente vem aqui, eu preciso do MZ do primeiro nó desse elemento, ou seja, esse 3,6. Ele está positivo, ou seja, esse 3,6 está ocorrendo no sentido anti-horário. Então eu vou desenhar o 3,6 para cima. E no segundo nó, a intensidade no momento é de menos 46,6. Então, menos quer dizer que esse cara está no sentido horário. Então, no sentido horário, 46,6. Desenhar ele para cima. Como eu tenho um carregamento uniformemente distribuído ao longo do elemento, eu sei que a variação entre os dois é uma parábola. E aí a gente consegue desenhar o diagrama de momento desse elemento aí. Então, só para deixar mais claro o que são esses numerozinhos que aparecem aqui. Por exemplo, para desenhar um diagrama, depois a gente vai ver para pegar para calcular a tensão, verificar a falha, etc. Beleza? Então, vocês têm pergunta, dúvidas aí dessa apresentação do código? Fiquem à vontade aí para perguntar.